Pergunta número 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Imagine um artista que trabalhou secretamente por meses no que será a maior de suas obras-primas. Todos estão ansiosos para ver o que ele fez. Finalmente chega o dia no qual o artista planeja mostrar a sua pintura. Uma multidão se ajunta no cômodo onde a pintura está, coberta por cortinas. No momento certo, um homem abre as cortinas e todos podem ver a pintura. O que estava escondido foi revelado. Revelar alguma coisa é fazer conhecido o que antes estava escondido. A Bíblia revela como Deus é e o que Ele requer do homem. A palavra de Deus nos diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 7 ao 12. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus teve que revelar a si mesmo para que nós pudéssemos, em algum momento, saber como Ele é. Deus é tão maior do que nós somos que nunca conseguiríamos conhecê-lo por nós mesmos. Sozinhos nunca conheceríamos a Deus para sermos salvos. O conhecimento dele permaneceria escondido para sempre. Deus é amável e bom. Ele deseja que o conheçamos para que possamos amá-lo e desfrutar da sua presença. Então Deus nos deu a Bíblia para nos revelar todas as coisas sobre ele que nunca conheceríamos de outra maneira. Uma das razões mais importantes para conhecermos o que a Bíblia diz é para que creiamos no que é a verdade sobre Deus. Muitas pessoas, mesmo cristãos, acreditam em coisas sobre Deus que não estão corretas de jeito nenhum. A única forma de se ter certeza de que o que nós acreditamos sobre Deus é verdade é ter certeza de que o que acreditamos sobre Deus vem somente da Bíblia. Deus nos deu a sua palavra aos poucos e em partes ao longo de milhares de anos. Nós chamamos a primeira parte da palavra de Deus de os livros da lei. Nesses primeiros 5 livros, Deus revela um pouco de como Ele é e fornece leis acerca de como Ele quer que as pessoas ajam. Há tantas leis na primeira parte da Bíblia, e essas leis são tão difíceis de cumprir que nenhum de nós poderia jamais obedecer a todas elas, nem mesmo por um só dia. Isso porque nós somos pecadores por dentro. Nós, naturalmente, queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao invés do jeito de Deus. Quando Deus nos deu a sua lei, Ele sabia que éramos pecadores e que nunca poderíamos cumpri-la. Então por que Deus a deu? Desde sempre Deus tinha planejado enviar o seu Filho para salvar o seu povo do pecado. Mas Ele sabia que o seu povo não creria que tinha necessidade de um Salvador, a menos que entendesse o quão pecador era. Ao nos dar sua lei perfeita e santa, Ele nos mostrou que é impossível agradarmos a Ele por nós mesmos. Como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 22. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz como Deus é. A maneira principal pela qual ela faz isso é mostrando a nós quem Jesus Cristo, o Filho de Deus, é e o que Ele fez pelo seu povo. Muitos homens diferentes escreveram a Bíblia ao longo de milhares de anos. Uma vez que Deus lhes deu o que deveriam escrever, todos escreveram sobre a mesma verdade mais importante.
Deus proverá salvação para o seu povo por meio do seu Filho. Essa é a história de toda a Bíblia. O Antigo Testamento olha para o Salvador que está por vir e o Novo Testamento olha para o Salvador que já veio. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, nos diz que são as Sagradas Escrituras que nos dão sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Jesus mesmo diz, e está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro, a Bíblia mostra o que devemos crer sobre Deus. Então ela mostra o que Ele requer de nós e nos ajuda a ver que nunca poderíamos fazer tudo o que Ele requer. Nós precisamos de um Salvador. As Escrituras nos mostram quem é esse Salvador. O nosso Salvador é Jesus. O que Ele fez para nos salvar e o que Deus quer que façamos é que creiamos em Jesus. Finalmente, Deus mostra ao povo que creu em Jesus o que Ele requer de cada um de nós. Não para que possamos ser salvos, mas para mostrarmos o quão gratos somos por termos sido salvos. Uma vez que cremos em Jesus, nós tememos fazer o que lhe desagrada, justamente porque o amamos muito. Conhecer a Bíblia e como ela diz para vivermos é a melhor forma de termos certeza de que estamos vivendo de forma que agrada a Jesus. O salmista, lá no capítulo 119, versos 9 ao 11, vai nos dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nos escritos de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, Jesus nos conta uma história. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem é como o homem que constrói sobre a rocha sua casa? Quem é como o homem que constrói a sua casa sobre a areia? Aprender o que a palavra de Deus diz, sem fazer o que ela diz, a Bíblia nos diz, é tolice. Se nós conhecemos e amamos a Jesus, queremos fazer o que Ele quer que façamos. Para saber o que Ele quer que façamos e como fazer isso, nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a Bíblia. Ela nos dará tudo o que nós precisamos para conhecer quem Deus é e o que Ele requer de nós. Como Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.